Abra sua Bíblia no Evangelho segundo São João, capítulo 10, leremos do 1º ao 16º versículo. Evangelho segundo São João, capítulo 10, do 1º ao 16º versículo. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre as portas, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum, seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Senhor, eis-nos aqui para essa reflexão, que a nossa audição espiritual seja aguçada nesta ainda manhã do teu santo dia. Trabalha na nossa mente, na nossa audição espiritual, para que não tenhamos ouvidos para ouvir a voz de estranhos. Repreende toda a força do mal, toda a ira do inimigo, todo engano que hoje o inimigo, o ladrão, o estranho seja desmascarado no poder do Espírito Santo e em nome de Jesus. Faz isso conosco, vai tirando todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração, que todos os teus filhos e as tuas filhas que estão cultuando virtualmente sejam poderosamente impactados e conscientizados a respeito dessa sutileza do estranho. Mas nós queremos ter esse comportamento de tuas ovelhas, Senhor, em nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. O planeta Terra amanheceu mais pobre hoje. Descansou no Senhor o pastor Francisco Monteiro, um grande pastor com cheiro de ovelhas. Uma vez, dando posse para um pastor, eu ouvi claramente Deus falar comigo no púlpito
e dizendo assim: não confie em quem não tem cheiro de ovelha. Mas o pastor Francisco Monteiro, um homem com cheiro de ovelha, muito antes de trabalhar em tempo integral, há alguns dias atrás descansou sua amiga, diaconisa Exaltina Brito, e hoje, nessa madrugada, ele descansou no Senhor. Meus sentimentos aí a toda a família. Vou falar pelo nome, não vou falar a distinção, a funcionalidade dentro da casa de Deus. Ruth, Raquel, Ademar, Adamásio e Ademir, é os que eu me lembro. Um abraço, meus sentimentos a todos, um abraço muito apertado a todos vocês. Queridos e queridas, rejeitando a voz de estranhos. Hoje, no meio bancário, né, na relação cliente com banco, estão estabelecidos métodos, ou melhor, altos avanços da tecnologia para distinguir quem é realmente que está se relacionando com um banco numa operação bancária ou virtual. Enfim, hoje nós temos diversas maneiras de sabermos as pessoas. Nós temos hoje íris, nós temos a impressão digital, biometria, andar. São muitas coisas que estão trazendo uma distinção para que não existam imitadores. Até bem pouco tempo, até diminuiu bastante isso na televisão brasileira, as questões que mais faziam sucesso há algum tempo atrás eram as imitações. E algumas pessoas, como o Silvio Santos, como o Lula, acho que foram os personagens mais imitados nos últimos tempos. E isso tudo mostra que existe um imitador por trás. E Jesus disse que as ovelhas dele ouvem a voz do Senhor e não ouvirão a voz de estranhos, ainda que essa voz pareça bastante. O apóstolo São Paulo, ele chega a dizer assim, de uma maneira muito impactante: se viesse um anjo do céu, se viesse qualquer manifestação forte, e diz: se nós mesmos, se eu mesmo chegar aqui anunciando outro evangelho, além daquele que vos foi anunciado, seja anátema. Então, voz de estranho é anátema. Então, nós temos que rejeitar a voz de estranho. Ouvir claramente a voz do pastor. E, nesse instante, nós vamos passar um vídeo para você ver o que realmente Jesus estava dizendo ao dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e não ouvirão a voz de estranhos. Eles entendem. E vocês vão entender exatamente o que o Senhor Jesus diz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, esta voz que não tem igual, que doce voz tem, meu Jesus, voz de amor, tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. É essa voz. Só que é muito importante você entender
que existe um imitador barato. E nós vamos vacinar o povo de Deus hoje para rejeitar a voz de estranhos. Vamos para esse vídeo? Será que as ovelhas ouvem apenas a voz do seu pastor? Vamos ao teste número 1. Teste número 2. Teste número 3. Agora vamos ao pastor das ovelhas. Observem a reação. Sim, elas ouvem apenas a voz do seu pastor. Disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Que lindo isso, querido. Essa distinção nós precisamos ter, porque existe um ladrão, não existe ladrões, existe um ladrão. Jesus fala em João 10:10, ele faz um divisor de águas. O ladrão só vem a matar, a roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele está falando de um sistema. Então, nesse texto que nós lemos inicialmente, existe um momento que ele fala do estranho, que é o líder, que é o Alibabá, e fala dos 40 ladrões, dos 40 estranhos. Por quê? Porque Jesus é onipresente, mas esse ladrão não é onipresente, então ele tem que utilizar os rebeldes que o acompanharam. Ele é o arqui-rebelde e fugiram. Nós temos falado aqui o seguinte, queridos, a inversão muito clara entre Jesus e o inimigo. O paradoxo que existe. O inimigo, ele enfeita o caminho para o inferno. Ele não pode enfeitar o inferno. Ele não pode fazer uma maquiagem no inferno. Mas ele... Queridos, estão me fazendo saber que não foi transmitido o som do nosso vídeo, para que você entenda bem. E tecnicamente nós estamos corrigindo isso para que todos ouçam, vejam bem a questão das vozes, né, dos que antecederam o pastor. Como Jesus disse, todos que vieram antes de mim são falsos. Então, vamos ouvir de novo. Agora você vai ter o som, para você ter bastante ideia da abrangência daquilo que Jesus falou. Vamos ao teste número 1.
time. Oh, one is. Teste número 2. Teste número 3. Agora vamos ao pastor das ovelhas. Look at them, look at them. Observem a reação. They are coming. Oh my God. Oh my God. Sim, elas ouvem apenas a voz do seu pastor. Oh my God, this is amazing. One more. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. Disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Glória a Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e não virão a voz de estranho. Então é muito importante você discernir, você ter essa distinção. E a própria palavra de Deus, não a tecnologia, você, para saber quem é você, ao se aproximar hoje com o celular, onde eu ando, eu estou sendo, quando eu coloco localização no meu celular, ele sabe que José de Oliveira Neto está no bairro do Tatuapé. Eles estão sabendo agora, porque existe um sistema de identificação tecnológica. Mas o que nós precisamos enfatizar hoje é a distinção, o discernimento espiritual. Hoje, um dos dons, naquele tempo, naquele contexto da igreja de Corinto, uma cidade paganizada, com muita prostituição, havia a necessidade de uma ênfase para o dom de profecia. Então, Paulo, naquele contexto, ele enfatizava a busca pela interpretação das línguas e pela profecia. Agora, ele diz, usado pelo Espírito Santo, buscai com zelo os melhores dons. E hoje eu acredito que o dom de discernimento de espíritos, ele é o mais importante. O dom de discernimento de espíritos é aquilo que a gente chama de CIPA nos dons, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, porque ele vai dar essa identificação para todos nós. Para que todos nós tenhamos uma ideia da diferença entre o discernimento lógico e o discernimento espiritual, nós temos duas situações. A primeira de uma menina seguindo Paulo e falando em alta voz, declarando em alta voz que ele era um servo do Deus Altíssimo. Só que não era a voz do Espírito Santo. Paulo, depois de algum tempo, se vê obrigado a repreender aquele espírito que estava naquela jovem. Uma outra situação, o profeta Ágabo toma a cinta de Paulo, pega a cinta de Paulo e se enrola todo com ela e se aperta e começa a dizer, começa a declarar que o dono daquela cinta ficaria preso, amarrado, se fosse para Jerusalém. E aí se estabeleceu uma confusão, porque as pessoas diziam para Paulo, não vá para Jerusalém, olha o que vai te acontecer. E no discernimento lógico, todos diriam
que ali estava um espírito de confusão, mas ali estava o Espírito de Deus, avisando a todos e a Paulo que haveria, sim, uma hostilidade contra o dono daquele cinto. Era o Espírito Santo. O discernimento lógico diria que ali estava um espírito de confusão, mas era o Espírito Santo. Então, só para que você entenda a diferença entre espírito, assim, o discernimento lógico e o discernimento espiritual. Como dissemos, o discernimento lógico diria que aquela menina ela estava sendo usada por Deus, mas ela estava sendo usada pelo espírito do engano, da confusão. Então, queridos e queridas, hoje mais do que nunca, quando nós ouvimos o Senhor dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ele está nos chamando também para uma questão da distinção. Nós, como ovelhas, temos que entender e atender à voz do bom pastor. Temos que entender e atender à voz do Espírito Santo. E não dar ouvidos à voz de estranhos. Porque são imitadores. Todos viram aí no vídeo que as pessoas tentaram atrair as ovelhas e elas continuaram fazendo exatamente o que estavam fazendo. Não deram a mínima importância para os chamados que foram dados. Alguns até, eu vi uma jovem que ela está fazendo cati-cati-cá, assim, é um chamado para os animais até carinhoso, mas elas não deram ouvidos. A voz do pastor, o som emitido por ele, sim, foi suficiente para movê-las, e elas vieram até onde ele estava. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e não ouvirão a voz de estranhos. Por que que nesse tempo Deus nos manda falarmos sobre isso? Quem tem ouvidos? O ouvido tem essa distinção, tem esse discernimento. O apóstolo São João, ele diz, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem. E eis que já está no meio de vós. Então, o espírito do anticristo já está. O homem do anticristo, ele talvez não tenha ainda nascido. Pode até nascer ainda, ou já pode ter nascido, a gente não sabe. Quando ele vai vir para se manifestar, para dizer aos judeus, sim, que ele é o Mashiach, que ele é o Messias. Mas o espírito dele já está dentro, inclusive, porque João não está falando com o mundão. João não está falando com o mundão. Ele está falando com a senhora eleita, com a igreja. A epístola dele é manifestada, é endereçada à senhora eleita, as epístolas dele. Então, olha só, e eis que já está no meio de vós. Isso é terrível, é terrível. A gente vai ouvir esse espírito do anticristo, a gente vai ver nas cartas, nas epístolas do Senhor Jesus às 7 igrejas, a uma especialmente, a igreja de Tiatira, a presença de um outro espírito, que é o espírito de Jezabel, manifestado numa mulher que profetiza
mas que dentro dessa religiosidade, ela ensina os servos do Senhor a se prostituírem, a adulterarem e a fornicarem. Então, é muito a sintonia que a gente precisa ter. Sintonia fina para entender a voz de Jesus. Eu trabalhava junto com o pastor José Ramos no Departamento de Missões e Evangelismo, hoje Junta de Missões. E nós resolvemos abrir 2 igrejas em Pernambuco, uma em Petrolina e outra em Santa Maria da Boa Vista. Em Santa Maria da Boa Vista foi o pastor Eurípides Franciose, na época missionário Eurípides Franciose, que começou um trabalho e começou a ter realmente um sucesso muito grande. Mas em Petrolina havia realmente uma dificuldade para deslanchar, para começar a base da igreja, iniciar com famílias, aceitando. Estava lá o missionário Paulo Celestino. E o pastor José Ramos, preocupado, vendo a diferença do que estava acontecendo em Santa Maria da Boa Vista e em Petrolina, ele resolve ir para Petrolina para ajudar o nosso missionário e a descobrir o que realmente estava impedindo, qual era realmente a dificuldade que ele, ou o que tipo de oposição estava enfrentando. E ele foi para lá, e chegando lá, após a viagem, ele foi descansar, mas estava hospedado na casa do missionário Paulo Celestino, mas bateram a porta e alguém perguntou, é verdade que tem um pastor aqui de São Paulo? O pessoal respondeu que sim, e aí ele disse, esse menino disse, será que ele não pode ir até a nossa casa, porque tem uma pessoa em casa muito perturbada, ele pode ajudar a expulsar um demônio? E aí o dono da casa falou, vou conversar com o pastor. E o pastor imediatamente se levantou, agora sim, vai começar o trabalho aqui, e começa dessa maneira, porque Jesus começou em muitos lugares o trabalho, como aconteceu lá em Gadara, e em outros lugares, com a libertação das pessoas. E ele se levantou animado e começou a se encaminhar para a casa onde estava essa pessoa endemoniada. Quando chegou no meio do caminho, ele ouviu uma voz. A voz dizia assim, vocês estão indo enfrentar um demônio terrível e vocês não se consagraram. Vocês não jejuaram. E aí ele parou, falou, para aí, pessoal, é o seguinte, nós vamos voltar e vamos começar um jejum e depois nós vamos vir e vamos expulsar esse demônio. Aí estavam voltando para a casa do missionário Paulo Celestino e aí uma voz, essa é a voz que a gente canta, né? Que voz doce, que doce voz tem meu Jesus, voz de amor tão terna e graciosa. E a voz dizia assim, Pedro e João, quando foram para a porta formosa do templo e encontraram o coxo, o paralítico, eles não voltaram para se consagrar, mas eles agiram ordenando a cura daquela pessoa. Não houve tempo, não havia tempo para a consagração. E aconteceu a cura do paralítico, do coxo, da Porta Formosa. Aí o pastor parou, falou, espera aí, pessoal, não é nada disso.
vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Não temos que ir lá e começar uma consagração, não. Agora eu ouvi a voz do Senhor. Essa é a voz do Senhor. Essa não é a voz de estranhos. E aí eles foram até a casa, oraram, repreenderam, e começou ali uma família, e a igreja... Bom, hoje, para encurtar a história, nós temos 6 igrejas na cidade de Petrolina. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e não ouvirão a voz de estranhos. A voz do estranho é uma imitação barata. É uma imitação barata. E nós vamos chamar a atenção de vocês em algumas questões hoje, aonde está realmente a voz do estranho. Nós já temos falado aqui sobre a busca desenfreada por um Deus que não tem face, por um Deus que só tem mãos. Isso é voz de estranhos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas existe uma voz, não de estranho, mas de estranhos, que estão aí, inclusive nos horários nobres da televisão, estimulando as pessoas a olharem para Jesus só nas suas mãos, não buscarem a face de Jesus, mas buscarem em Jesus somente as mãos, verem em Jesus somente o 190. Os números, os valores numéricos de Jesus. Iesus no grego, Yeshua no hebraico, os valores numéricos dão 888, ou seja, um acima da perfeição. Mas as pessoas preferem ver em Jesus só o 190. Por que que as pessoas têm dificuldade para entender a voz de Deus? Por causa de muitas conveniências. As conveniências, elas estão instaladas. É interessante nós lembrarmos aqui que 2 queridos do Senhor Jesus vão preparar uma pousada para ele. O querido Joãozinho e o querido Tiago, os chamados irmãos Boanerges, ou seja, os filhos do trovão. Eles vão preparar o caminho para uma pousada de Jesus. E chegam a uma aldeia de samaritanos, e essa aldeia de samaritanos rejeita receber Jesus, porque o seu aspecto era de quem ia para Jerusalém. Imediatamente, pensando estar ouvindo a voz do Espírito Santo, os 2 irmãos dizem: quer que peçamos, dizem para Jesus, perguntam para Jesus, que desça fogo do céu e consuma toda essa aldeia, porque não quer te receber, mestre. Jesus diz algo extremamente preocupante para nós hoje. Muitas vezes nos nossos zelos, que não estão coerentes com aquilo que é o coração de Jesus. Vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas sim para salvá-las. Então, muita gente aparentemente zelosa não está ouvindo a voz do Espírito Santo, nem a voz de Jesus. Vós não sabeis de que espírito sois. Vocês estão aparentemente preocupados comigo? Você quer que o fogo desça do céu e consuma, assim como aconteceu lá com Elias, lá o fogo desceu e consumiu toda a água, todo o holocausto? Vocês querem isso para essas pessoas? Não, não é isso. Isso não é a minha voz. Isso não é a voz do meu amigo Espírito Santo, do meu companheiro de divindade Espírito Santo. Não é.
Vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas sim para salvá-las. Então nós já vimos aí o espírito do anticristo que João diz, baseado nisto, nessa experiência, João vai escrever lá na frente. João escreve para uma vacina contra os gnósticos, mas uma vacina também com o espírito do anticristo que já estava no meio da igreja. Ele diz, e eis que já está no meio de vós. Tudo que tira a centralidade de Cristo dentro da igreja não é somente ação humana, é o espírito do anticristo. Jesus é o único a ser colocado em evidência na casa de Deus. Assim, sem querer ser referência, mas somente para lembrar, nós aqui não colocamos seres humanos em evidência. Aqui fica só quem está atuando no momento. O pregador só vai ocupar a tribuna na hora da pregação. Os ministros de música, as ministras de música, só ficam em evidência, só ficam visíveis no momento da execução dos louvores. Por quê? Não estou chamando isso de padrão, não. Eu estou dizendo porque aqui a centralidade é realmente nos voltarmos para Cristo. Cristo é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, Ele é o grande Senhor a ser colocado em evidência. Nós precisamos corrigir algumas coisas que estão tirando a centralidade de Cristo dos nossos serviços de culto. É lamentável, mas isto é voz de estranhos. Nós falamos, às vezes, de coisas aparentemente, conteúdos que aparentemente são de Deus, mas o discernimento vai dizer não, não. Esse aqui é um servo de Deus Altíssimo, é um servo de Deus Altíssimo. Mas quem é que está falando na boca da pessoa? Paulo repreendeu. E às vezes uma palavra dura, o discernimento lógico começa a dizer que não é de Deus, e às vezes o discernimento espiritual vai mostrar, como no caso de Ágabo. Era o Espírito Santo na boca de Ágabo. Então, queridos e queridas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e não ouvirão a voz de estranhos. Peça ao Senhor sintonia fina, discernimento. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz às igrejas. Nós temos 3 vozes a serem discernidas. A nossa própria voz, a voz do Senhor, mas temos que discernir a voz do inimigo, que é sutil. É sutil. Paulo chega a dizer que o inimigo chega a se transfigurar em anjo de luz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Paulo, ele vai assim bem fundo, é bastante pedagógico, mas é bastante positivo na sua palavra. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, viesse anunciar outro evangelho, além daquele que vos tenho anunciado, seja anátema. Voz de estranhos é anátema, ou seja, está amaldiçoada.
Em nome de Jesus, que nós possamos ter essa sintonia fina. Voz, essa é a voz do meu Senhor. Que doce voz tem meu Senhor. Voz de amor tão terna e graciosa. Vamos cantar?